Bom dia, sejam muito bem-vindos, que Deus possa te abençoar poderosamente. Que bom estarmos juntos nessa manhã para celebrarmos ao nosso Deus, para adorarmos ao nosso Pai, para prestarmos a Ele um culto, à sua glória e à sua honra. A palavra de Deus, da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Deus não apenas nos resgatou do pecado, mas nos conduz debaixo da sua graça e da sua proteção, nos preparando para uma herança gloriosa, a herança que receberemos no retorno de Cristo Jesus. Que eu e você possamos caminhar firmes, celebrando ao Senhor e crendo que Deus, Ele tem cuidado de nós. Feche seus olhos, abra o seu coração. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, nos tem guardado, nos tem amparado, nos tem protegido. Ó Deus, mediante a fé, nós podemos enfrentar todas as lutas, dificuldades e batalhas que se levantam contra nós, crendo, ó Pai, que temos uma herança incorruptível nos céus. Herança essa conquistada pelo sangue de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É mediante Ele, ó Deus, que nós entramos na Tua presença, para Te exaltar, para Te glorificar, para Te prestar esse culto, e declarar, ó Deus, que nós queremos Te servir, nós queremos viver para a honra e glória do Teu nome. Receba a nossa adoração, ministre sobre nós, ó Pai, que Teu Espírito Santo fale de maneira poderosa a cada pessoa que estiver acompanhando esse culto. Guarda-nos assim, ó Deus, e nos conduz em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos celebrar o Senhor. O Deus Santo que nos trouxe a
Aleluia! Que privilégio servir e adorar ao nosso Pai. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 23, diz assim: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas aliança fiel para com os teus servos, que de todo o coração andam na tua presença. Nós somos chamados para andar na presença do Senhor, para servi-lo com fidelidade, com dedicação. Por isso, nesse momento, você vai ter a oportunidade de dedicar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Dízimo é sinal de fidelidade, de compromisso com o reino e com a igreja. Oferta é sinal de gratidão, de reconhecimento. Que você fique muito à vontade para compartilhar. Está aí colocado na tela o número do nosso Pix, do PicPay, a conta da igreja, e você pode estar fazendo a transferência enquanto nós estaremos adorando ao Senhor mais uma vez. Vamos celebrar o Senhor. Oi. Amém, amém. Tudo criado para a honra e glória do Senhor, para o seu louvor. Eu, você e tudo que temos, tudo que somos. Feche seus olhos, abra o seu coração. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos, a Deus, reconhecer que somos mordomos.
Tudo que temos, tudo que somos pertencem a Ti. É para a honra e glória do Teu nome, é para o Teu louvor. Então receba, ó Deus, as ofertas, os dízimos que foram alçados diante do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar e multiplicar a semeadura de cada um daqueles, ó Deus, que com fé dedicaram. Que nós possamos, ó Deus, como igreja, ter a sensibilidade de investir esses recursos para abençoar a vida de pessoas, para levá-las, ó Pai, a Te reconhecer como Senhor, como Deus de suas vidas. Que o Senhor esteja provisionando sobre nós, guardando-nos em todas as nossas lutas, batalhas e dificuldades, e nos conduzindo num senso de dependência e submissão à sua vontade. Nós te agradecemos por isso, ó Deus, nós te celebramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos encerrando a nossa série de mensagens Encontros com Jesus, baseado ali no livro de João. E hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com Lázaro. O texto é João capítulo 11, versículos 43 e 44, que diz assim: E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Encontrar-se com Jesus é algo totalmente transformador. Muda a realidade, muda o contexto. O capítulo 11 de João, no versículo 1, vai apresentar Lázaro e suas irmãs. O texto vai dizer assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Lázaro, Betânia, significa lugar dos pobres. Ficava próximo de Jerusalém e era um lugar que não era muito valorizado pelos peregrinos. Mas Jesus encontra nesse lugar, em Betânia, uma família abençoadora que sempre o recebia quando ele via Jerusalém. E ele desenvolve um relacionamento muito profundo com essa família, composta de Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Quando Jesus estava na sua viagem, peregrinando, pregando a palavra, ele recebe uma notícia enviada com urgência por Marta e Maria. Capítulo 11 de João, diz assim: Lázaro ficou doente. Lázaro adoeceu e suas irmãs mandaram uma notícia para Jesus dizendo: aquele a quem amas está enfermo. A primeira coisa que eu quero dizer para você, queridos, é que nós não podemos ficar reféns dessa teologia de prosperidade que cobra de nós estarmos sempre no ápice, sempre no suprassumo, como super crentes, vivendo cada vez melhor, sem problemas, sem dificuldades, sem lutas. Não! Somos pessoas normais. Amigos de Jesus ficam doentes. Amigos de Jesus também passam por problemas. Amigos de Jesus também passam por crises. E a nossa fé tem que se fundamentar e se sedimentar para que nós possamos atravessar esses momentos convictos de que Jesus Cristo ouve o nosso clamor e atende o nosso chamar. A humanidade da sua carne terrena não muda a realidade espiritual e sobrenatural que está em você. As doenças sempre serão questões provenientes de lutas, de dificuldade, do nossa percepção humana. Mas acredite que Deus cuida de nós. Maria, era alguém que já tinha um relacionamento de milagres com o Senhor. O versículo 2 vai dizer que ela foi aquela que derramou perfume sobre o Senhor e enxugou os seus pés com os cabelos na casa de Simão. Aquela que ouviu Jesus dizer: todos os seus pecados estão perdoados.
Essa mulher tinha um relacionamento espiritual com Deus. Cristo fazia parte da história dessa casa. Mas nem por isso eles estavam sendo poupados de lutas, de dificuldades e de crises. E o texto vai nos dizer que Lázaro morreu. Essa casa, uma casa de servos, uma casa de cristãos, uma casa de pessoas comprometidas com Jesus, foi assolada pela dor da morte. E nesse momento, parece que a nossa esperança se esvai, a dor toma conta do nosso coração. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo conhece a sua dor, e Ele está pronto para cuidar de você. Para que possamos viver esse encontro transformador, é preciso que nós confiemos na soberania de Deus. João capítulo 11, versículo 4 diz assim: ao ouvir isso, disse Jesus: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio delas. Creia que nos piores momentos da sua vida, Deus está no controle, Deus está no governo, Deus está sentado sobre o trono, e Ele rege o universo, e Ele sabe quem você é, e Ele sabe da sua história. Nós fazemos parte do seu reino, e Ele é o nosso rei. Por isso, em meio à luta, à crise e à dor, nós precisamos acreditar no amor incondicional de Jesus. Versículo 5 diz assim: Jesus amava Marta e a irmã dela e a Lázaro. Jesus amava. Jesus tinha um relacionamento de compaixão, de amor e de graça para com Lázaro, para com Marta e para com Maria. É muito difícil, no meio da crise, nos sentirmos amados. É muito difícil, no meio da crise, continuar crendo que Deus tem um carinho especial para conosco. Mas o Senhor nos ama em todos os momentos. O Senhor continua cuidando de nós. Lázaro morre, Jesus chega 3 dias depois, mas o amor de Jesus por Lázaro continuava o mesmo. É um amor incondicional, um amor mais forte do que a própria morte. Não permita que a sua dor, a sua luta, a sua crise roube de você o sentimento de que Deus cuida de você, que Deus te ama, que Deus está cuidando e zelando pela sua vida. Para que nós possamos experimentar esse amor de Deus em meio às crises e dores, precisamos continuar andando sempre na luz. Versículo de 7 a 9 diz assim: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E esses disseram: há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. João 11:10 ele afirma: quem anda de noite tropeça, pois não há nele luz. Nós precisamos caminhar na luz de Cristo. As trevas tentam se levantar e nos confundir. As situações tenebrosas tentam roubar de nós a percepção do que está acontecendo ao nosso redor. Mas creia, você não foi chamado para andar tateando no escuro. Você não foi chamado para perder nas trevas aquilo que Deus te prometeu na luz. Você foi chamado para caminhar firme, crendo que o Senhor te direciona. Nós precisamos ir em direção às pessoas que estão necessitadas, sofrendo, enlutadas, porque é isso que Jesus faz. Versículo de 11 a 15 diz assim: e depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. E os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse calmamente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá,
para que vocês creiam. Vamos até Ele. Para que nós possamos encontrar as respostas em meio à dor e à crise, é necessário que nós tenhamos uma fé que se evidencia em meio às nossas lutas. Quando o Senhor nos chama para caminhar com Ele, Ele chama para caminhar por aquilo que Ele vai fazer, e não por aquilo que está ao nosso redor, ao alcance do nosso olhar. Quando Marta vê Jesus chegando, versículos de 20 a 21, ela diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 22, mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedirdes. E no versículo 27 ela afirma: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Creia da forma correta. Creia não por causa dos fatos ao seu redor. Creia não por causa das circunstâncias que você tem vivenciado. Creia não por causa da realidade que te cerca. Mas creia porque o Senhor tem promessa sobre a sua vida. Porque as circunstâncias mudam, os fatos podem nos oprimir, o contexto pode ser opressivo, mas quando nós cremos que Deus está além de todas essas coisas, nós podemos romper esses momentos e tomar posse daquilo que está diante de nós, que vai vir ao nosso encontro. Jesus disse para ela: eu não te tenho dito que se você crer, você verá a glória de Deus. Crer antes de ver. Esse é o nosso desafio. Crer que o Senhor vai fazer aquilo que para nós nesse momento é totalmente imperceptível. Acreditar no incrível de Deus, no impossível de Deus sobre nós. E quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, ele diz: tirem a pedra. E as pessoas disseram: mas Senhor, ele está morto há 3 dias, já está fedendo. E Jesus disse: tire a pedra. E depois de dizer isso, bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o texto diz que o morto saiu. Jesus Cristo mudou uma realidade de morte, uma realidade de destruição, de desesperança. E Jesus Cristo restitui Lázaro à vida, e todos começam a celebrar ao Senhor, todos começam a festejar diante do Senhor, porque a evidência do milagre do Senhor estava presente naquele lugar. Creia que quando você abre o seu coração para o Senhor, Deus transforma as suas lutas em vitória. Deus transforma o seu pranto em festa de celebração. Deus transforma a desesperança na certeza de que a bênção chegou. E quando nós observamos essa experiência de Lázaro, Marta e Maria, e os judeus que estavam ali naquele local, nós percebemos que muitos deles criam em Jesus. Versículos 45 e 46 diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas o texto continua dizendo: mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Quando a graça se derrama, quando o milagre acontece, existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que abrem o coração e recebem a plenitude daquilo que Deus está ministrando, e são transformadas pelo milagre realizado, e creem no Senhor. Existem aquelas que descem para criar polêmica, que rejeitam a manifestação da graça do Senhor, e continuam caminhando, sem esperança e sem fé. Versículo do capítulo 11, de 49 a 50, diz assim: então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: não sabeis, não percebeis
que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? O resultado da incredulidade é tentar destruir aquilo que a presença de Jesus constrói. Quando não aceitamos a ação de Jesus Cristo em nossas vidas, nós nos tornamos opositores da vontade de Deus. Eles já estavam planejando a morte de Jesus. E resolvem também que Lázaro deveria morrer. No lugar onde Jesus Cristo promulga a vida, a falta de fé decreta novamente a morte. Durante esse mês, nós estivemos meditando sobre pessoas que tiveram um encontro transformador com Jesus. Vidas que foram moldadas, situações que foram totalmente transformadas, porque o Senhor estava presente. Que você possa refletir sobre essas ações, e que você possa responder à presença de Jesus com uma decisão de fé, aceitando Jesus Cristo na sua história, aceitando Jesus Cristo na sua vida, e permitindo que Ele mude a sua vida, restaurando o seu ser. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa experimentar essa plenitude da presença de Jesus. E hoje à noite estaremos juntos às 19 horas para celebrar ao nosso Deus, fechando o mês de janeiro. Que Deus te abençoe poderosamente. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém?